Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você ainda não me conhece, sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo o fisioterapeuta a destravar o raciocínio, o tratamento clínico no AVC e acelerar a neuroplasticidade. Se você ainda não segue meu perfil no Instagram, não segue no YouTube, siga porque tem muito conteúdo, tem muita informação que vai ajudar você a gerar resultados cada vez melhores e resultados mais rápidos. Tá? Muito mais rápido para o seu paciente. Vai conseguir um processo de reabilitação num tempo muito menor, com uma eficiência, com uma efetividade maior. Tá? Afinal de contas, quem tem dor tem pressa. Então, siga o perfil, siga o canal no YouTube, compartilhe os vídeos, ative o sininho, porque dá like, porque isso é importante para que o conhecimento chegue a outras pessoas, chegue a outros profissionais, que a gente consiga trabalhar a fisioterapia de uma forma mais eficiente, trazer mais reconhecimento para a profissão. Ok, gente? No mais, vamos trabalhar hoje um tema, né? O tema da live hoje é um tema muito importante. É muito importante, eu sei que é um tema que ele pega 99,9%, aliás, 100%. Aquele fisioterapeuta falar que isso nunca aconteceu com ele vai estar mentindo. Vai estar mentindo. Bom, por que seus pacientes de AVC não evoluem da forma que deveriam? Porque os pacientes de AVC muitas vezes não evoluem da forma que a gente gostaria. E da forma que o próprio paciente gostaria de evoluir. Isso já aconteceu com você? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que isso acontece? Né? Quais as consequências disso, né? Para o fisioterapeuta e para o paciente, tá bom? E como modificar esse cenário, que é isso que é o mais importante. A gente vai falar como virar essa chave. Como mudar essa chave e começar a ter resultados rápidos e contínuos com o paciente de AVC. Ok, gente? Então, convide outras pessoas, convide outros fisioterapeutas. Você sabe que essa live vai ser importante, que vai ter muito conhecimento, muita informação que vai ajudar outras pessoas, outros profissionais. Então, convide para essa live para a gente já poder iniciar e trazer muito conteúdo e muita informação aqui essa noite. Ok, gente? Bora lá! Bora para cima! Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Boa noite a todos e a todas que estão chegando por aí. Gente, olha só. Esse tema dessa live é algo que é muito corriqueiro, muito comum de acontecer. Talvez o profissional que é recém-formado, que está iniciando o trabalho, ele ainda não tenha se deparado com essa situação porque ainda não vivenciou, não tem experiência suficiente. Mas à medida que a gente vai evoluindo, vai passando o tempo e a gente vai tendo mais pacientes, mais contatos com pacientes, isso vai inevitavelmente acontecer. E vai se tornar, infelizmente, muito comum. O que vai se tornar comum, Vinícius? Aquela situação em que você começa a atender o paciente, ele começa evoluindo bem e de repente fica estagnado. O paciente parece que não sai do lugar mais. Você já fez ali um número X de sessões e parece que você não está conseguindo sair do lugar. Parece que o paciente chegou no limite, que ele não evolui mais do que aquilo. E aí eu pergunto, isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu ou está acontecendo com você? Porque isso já aconteceu comigo. E é muito frustrante. E é muito frustrante. Porque a gente se sente incapaz. Você fica se questionando. Será que o problema sou eu? Será que só acontece isso comigo? O que eu estou fazendo de errado que eu não estou conseguindo evoluir? Aí você vai lá, reavalia o paciente, tenta novas técnicas e não muda nada. O paciente continua não evoluindo da forma que você gostaria, ou evoluindo de uma forma muito lenta. Mas muitos podem estar pensando assim, é normal, porque na faculdade eles falam pra gente que a fisioterapia neurológica não evolui mesmo, é muito lento. Que
eu nem queria fazer fisioterapia neurológica porque não tem evolução. Ixi, já ouvi isso demais. Eu ouvi isso demais. Ah, não vou fazer neuro não porque o paciente não evolui. Gente, isso não é verdade. O paciente evolui. E o paciente tem que evoluir toda a sessão. Toda sessão tem que ter alguma evolução com o seu paciente. E tem como a gente verificar isso, ok? Então, por que que isso acontece? Por que que a gente vai lá, reavalia, a gente fica lá chateado, frustrado, achando que o problema é com a gente, que só acontece com a gente, mas na verdade acontece com todo mundo? Se você conversar e as pessoas forem honestas, elas vão falar, igual eu tô falando aqui, já aconteceu com você? Já, é normal. Então, qual é a virada da chave para que isso não aconteça mais? É o que eu vou falar no final dessa live. Tá? A gente vai esclarecer isso e eu vou trazer o que mudou na minha vida. Qual foi a virada de chave, qual foi o entendimento para que isso não voltasse a acontecer. E mais do que não voltasse a acontecer, o fato do paciente não evoluir, né, ficar estagnado, mas que ele evoluísse de forma mais rápida. Que ele evoluísse com resultados melhores ainda do que eu estava tendo antes. Tá? Agora, uma coisa eu falo para você. Não é culpa sua, não foi culpa minha. A gente aprendeu a trabalhar o paciente dessa forma, da forma que a gente trabalha. Eu aprendi na minha faculdade, você aprendeu na sua, eu aprendi há 20 anos atrás, as pessoas estão aprendendo da mesma forma. Então, existe uma forma de aprendizagem que a gente recebe que, na verdade, ela trava o processo de reabilitação. Chega um determinado momento que o paciente não vai evoluir mais da mesma forma. E é essa chave, né, é esse travamento aí, esse processo que é essencial para que a gente consiga dar uma guinada na reabilitação do paciente e desbloquear o raciocínio, destravar o raciocínio e o tratamento clínico do paciente AVC. Ok, gente? Olha só, se é frustrante para a gente, imagina para o paciente. Imagina para o paciente que ele está lá, sem o movimento, não está conseguindo reabilitar da forma que ele gostaria, ele está preso naquele corpo, não consegue fazer as atividades dele, porque uma coisa a gente tem que pensar. A gente tem uma tendência, não só do profissional de fisioterapia, mas das pessoas, principalmente os pacientes. A primeira preocupação que as pessoas têm é em relação a andar. Quero voltar a andar, não voltar a andar. Só que às vezes tem muito mais coisas envolvidas que as pessoas não estão atentas e o profissional não está atento. Quando uma pessoa sofre um AVC, a primeira coisa que a gente tem que entender, ela está limitada na parte física, né? A gente tem uma limitação física, tem uma limitação emocional, tem uma alteração emocional, isso é muito importante. Então tem uma alteração de ansiedade, o paciente pode estar depressivo, então ele já vai ficar com todo o aspecto emocional alterado. Fiz uma live falando sobre os problemas, as consequências no AVC, então não é só motora, tem muitos problemas, né, que envolvem o AVC. E tem uma questão também, o paciente limitado não é só para a marcha, ele está limitado para as atividades do dia a dia dele. Quando a gente pensa assim, eu quero voltar a andar por quê? Para quê? Como assim, Vinícius? Para quê? Uai, para andar, para ir para os lugares. Exatamente, para ir para os lugares. Que lugar você quer ir? Eu quero sair do meu quarto e ir até a sala sozinho, sem depender de alguém me levar. Eu quero ir para o banheiro sozinho. Eu quero escovar os dentes, eu quero tomar banho sozinho, eu quero sentar à mesa, né? Sentar à mesa e almoçar e jantar sozinho. Eu quero voltar a fazer as coisas que eu fazia antigamente. Eu quero voltar a dirigir. Eu quero conseguir lavar uma louça que está lá na pia, fazer a comida. E não estranhe isso não, porque as pessoas querem, na maioria das vezes, voltar a fazer as atividades domésticas, porque a casa está de perna para o ar.
Eu quero voltar a varrer o chão da casa, passar um pano na casa. Quando a gente fala no processo de reabilitação, a gente tem que ter em mente que esse paciente, ele não perdeu apenas o movimento, ele perdeu a capacidade de realizar tarefas. Ele comprometeu a capacidade de realizar atividades domésticas, de realizar atividades de higiene. Ele não consegue ir ao banheiro sozinho, não consegue tomar um banho sozinho, não consegue escovar os dentes, ele não consegue pentear o cabelo, ele não consegue trocar de roupa, ele não consegue trabalhar, se ele ainda trabalha, ele não consegue fazer atividades de lazer, não consegue fazer um passeio, ele não consegue ir ao supermercado, ele não consegue ir ao shopping sem que alguém carregue ele, sem que precise de uma cadeira de rodas, sem que precise de alguém o tempo inteiro do lado. E muitas vezes, por conta dessa falta de condição, ele vai sendo deixado de lado, ele vai ficando escanteado, vai ficando dentro de casa. Então, isso é muito sério, é muito sério. Então, o processo de reabilitação, ele não é só para devolver a marcha, mas ele é para devolver a dignidade da pessoa, para devolver a capacidade dela de fazer coisas que ela fazia antes e que dava prazer, ou que nem dava tanto prazer assim, quando ela não teve o problema, mas que hoje ela já pensa diferente. Cara, como eu gostaria de conseguir lavar um copo na pia. Eu reclamava dos copos sujos, mas agora tudo que eu queria era conseguir lavar um copo na pia. A gente dá valor naquilo que a gente perde, porque às vezes a gente não para pensar o quão complexo é realizar essas atividades. Não é simples. Não é simples, tá bom? Então, gente, esses pacientes, se eles não conseguem ter um processo de reabilitação rápido, eficiente, um processo de reabilitação que evolua, eles também vão se frustrar. E se o paciente começa a se frustrar, se ele não tem mais o desejo, a motivação para ir na terapia, ele vai começar a faltar a sessão. E aí aquilo que estava ruim fica pior, porque se eu já não estou conseguindo evoluir o meu paciente com ele vindo de forma correta, vindo 2 vezes, 3 vezes na semana, imagina se esse paciente começa a faltar. Aí que não evolui mesmo. Aí que não evolui. E a gente começa a culpar o paciente. Ah, mas não evolui porque o meu paciente falta demais a sessão. Ah, não evolui porque o meu paciente não colabora. E a culpa sempre é do paciente, nunca é do profissional. Às vezes o paciente não colabora, às vezes o paciente está faltando demais porque ele está desmotivado. Porque ele não está vendo evolução. Porque ele não está vendo uma razão para estar indo à fisioterapia. Ah, Vinícius, como assim? Ele está lá, sofreu um AVC, não tem razão, não tem motivo suficiente para ir na fisioterapia? Não é assim que a banda toca. Não é tão simples assim. Se você começa a ir e começa a não ter o resultado não vem da forma que você esperava. Você está lá há 1 ano, 2 anos fazendo fisioterapia, está do mesmo jeito, a pessoa começa a parar. Por que eu estou indo? Porque eu vou parar minhas coisas para ir. Eu prefiro ficar em casa. Porque não está fazendo diferença nenhuma. Então, desmotiva. E desmotiva o profissional também. E isso tudo vai gerar, além da frustração para o profissional e para o paciente, gera uma desvalorização da profissão. Fisioterapia não funciona, fisioterapia não evolui. E esse profissional começa a ter a sessão desvalorizada. Eu não posso colocar um valor maior na minha sessão porque eu não estou entregando resultado. Eu não estou trazendo resultado. Esse paciente vai em outro profissional, achando que vai ser diferente. Chega lá, é a mesma coisa. E não muda. E ele fala, esse profissional aqui, ó, ele cobra o dobro do que o outro, deve ser melhor. Ele chega lá e não é. É a mesma coisa. Aí ele pensa, bom, vou ficar pagando mais caro para fazer a mesma coisa que o outro está fazendo, vou voltar. Ou eu vou parar de vez.
Então, a gente queixa que as pessoas, que o paciente não valoriza o profissional, mas quem tem que valorizar o profissional, primeiramente, é ele. Mas eu preciso entregar resultado para que eu seja valorizado. O paciente, ele quer resultado e quer resultado rápido. Quem tem dor tem pressa. Então, se eu consigo trazer isso para ele, eu consigo valorizar minha sessão. Eu consigo trazer motivação. E eu vou contar aqui para vocês o que a gente tem que fazer para trazer motivação para o paciente, para fazer com que ele esteja conectado com você e com a fisioterapia. Ok, gente? Então, bora lá. Primeiramente, tá? Boa noite às pessoas que estão chegando aí, né? Deixa eu falar aqui, ó. Olha só. Por que é comum esse processo de reabilitação travar? Por que ele trava? Eu falo isso muito, quem me acompanha já ouviu falar muito, que é como se fosse um iceberg. A gente aprendeu a olhar a pontinha do iceberg fora da água. Essa ponta do iceberg, ela é um pequeno fator dentro de todos os fatores que envolvem o processo de reabilitação, o processo de controle do movimento, de controle motor. A gente aprendeu a focar muito na resposta de força muscular, a trabalhar o sistema músculo-esquelético, a ficar fazendo exercícios de movimentação articular, de amplitude de movimento. Aí eu vou lá, meu paciente não mexe, mas eu fico mexendo o braço para ele. Eu fico trabalhando amplitude de movimento. Se o meu paciente tem uma hipertonia, eu vou procurar trabalhar, quebrar esse padrão espástico do paciente. Mas na hora que termina a minha sessão, não dá tempo de fazer mais nada, porque eu perdi meu tempo inteirinho ali tentando quebrar aquele padrão espástico, eu não consegui trabalhar outras coisas. Quando eu consigo, eu vou colocar meu paciente em pé direto. Porque eu preciso fazer esse paciente ficar em pé e trabalhar mais com ele, porque eu aprendi que eu preciso colocar meu paciente AVC em pé. Tá certo, tem que colocar. Não tá errado ter que colocar. O errado é quando eu coloco ele em pé dentro da minha sessão e da forma como eu coloco ele em pé. Da forma como eu chego com o meu paciente na postura mais alta. Então a gente aprendeu a ter um olhar muito limitado. Muito limitado mesmo. Muito focado num ponto só. E a gente precisa ampliar essa visão. A gente precisa enxergar o todo. A gente precisa entender que existem outros fatores, e fatores muito mais importantes para o processo de resposta motora, que são ignorados, que nós não aprendemos a trabalhar na faculdade, que nós não entendemos como trabalhar, e por isso a gente não trabalha, não faz atividades onde incluem esses outros fatores. E o processo de reabilitação fica limitado. Os exercícios são exercícios muito genéricos, são exercícios que não têm uma resposta eficiente para o paciente. Ah, mas eu comecei a fazer, meu paciente começou a evoluir. Ele vai evoluir no início porque ele está muito debilitado e qualquer coisa que a gente fizer para ele é melhor do que nada. Vai chegar um momento que aquilo que você faz é muito pouco, não vai te surtir resultado mais, porque não tem estimulação suficiente para que o paciente evolua. Não tem estimulação suficiente para que você gere neuroplasticidade. Não tem estimulação suficiente para que você gere conexões neurais, forme novas pontes entre os neurônios, forme novas conexões. E o paciente não evolui, você não consegue mais resultados com o seu paciente, você não consegue mais normalizar tônus, você não consegue mais resposta de força com o seu paciente. A marcha, o padrão de marcha que você estava tendo com ele não modifica, você não consegue modificar, você não consegue fazer o seu paciente andar melhor. Aí eu pergunto, isso acontece ou não acontece, gente? Isso acontece ou não acontece? Quantas mensagens eu recebo aqui de pacientes falando, doutor, tem 2 anos, 3 anos que eu estou com AVC, 5 anos, e eu não evoluí, meu braço não mexe, ou eu estou assim assado, minha marcha, eu caminho, mas eu caminho com dificuldade. Então o paciente, ele percebe que aquele processo de adaptação dele está travado, não está saindo do lugar, e a gente sabe que
quanto mais cedo a gente inicia um processo de reabilitação intenso, com bastante estimulação, melhora a resposta para o paciente. Então, quanto mais passa esse tempo, mais difícil fica ainda para ele ter esse processo de reabilitação. E se a gente não gera estímulos para isso, se a nossa terapia está limitada, se o exercício que a gente coloca é limitado na resposta ao paciente, a gente não vai ter uma evolução com ele mesmo, tá? E aí, as pessoas acham que quantidade de repetição vai fazer diferença. Ah, mas eu vou fazer o exercício, meu paciente precisa fazer pelo menos 3 séries de 10, 3 séries de 15, 3 séries de 7 ou 8 repetições. Não é o número de repetições que vai fazer a diferença, é o estímulo que o exercício gera. E às vezes aquele exercício que você está fazendo 3 séries de 10, 15 repetições, a estimulação é muito pouca, é muito limitada, é muito pobre de estímulo o exercício. E a gente aprendeu vários exercícios. Tem gente aí que vende curso com 150 exercícios para você trabalhar o seu paciente de AVC. Você não precisa de 150 exercícios, até porque se você pegar os 150 exercícios, a maioria é variação do mesmo. Olha, movimenta para cima e para baixo, agora se movimenta para o lado, agora você pega e movimenta de... É variação do mesmo exercício. Só que essa variação, se juntar todas as variações do mesmo exercício, não dá nada, não dá um. Estão entendendo o que eu quero dizer? Você vai lá, aprendeu vários exercícios, um monte de variação do mesmo, você faz lá na sessão. Ó, vou para cima e para baixo, para um lado e para o outro, agora na diagonal. No final, não mudou nada no seu paciente porque você não fez nada do que ele precisava. Não foi estímulo para o que ele precisava para evoluir. Tá? E isso é muito sério, tá? A gente está acostumado a achar que só existe aquele formato de trabalhar, só existe aqueles exercícios, que quanto mais exercícios tiver, melhor. Ah, mas eu tenho 150 exercícios, mas os seus 150 exercícios não trazem resultado para o paciente. Não é quantidade, é qualidade, ok? Arlete Bahia escreveu aqui, ó. Penso e sempre pensei assim, feliz por estar no caminho certo. Que bom, parabéns. Aí ela colocou aqui, acontece sim, né, do paciente não evoluir. Sandra chegando aí, boa noite. A Priscila colocou aqui, Dr. Vinícius, com todo o seu conhecimento, se Deus o livre você estivesse na situação do paciente, como seria o seu cronograma? O que você faria no dia de 24 horas para recuperar mais rápido? Então, para recuperar mais rápido, eu vou falar aqui no final, Priscila, né? E você já sabe o caminho, mas eu vou falar aqui no final, tá bom? A gente vai chegando só para ir organizando o raciocínio, tá? E aí, o que acontece? Então, a gente já tem um problema da forma como a gente aprendeu na faculdade, o olhar, o entendimento do processo de controle do movimento, o entendimento do processo de controle motor, nossa, é limitado. A gente tem dificuldade de entender quais são os fatores que estão envolvidos nesse processo de movimento voluntário. E isso não é inerente ao paciente, ao fisioterapeuta neurológico. Isso não é obrigação do fisioterapeuta neurológico. As pessoas acham, porque ela foi para fisioterapia ortopédica, ela não precisa saber neurofisiologia do controle motor. Ela acha, porque ela foi para fisioterapia respiratória, ela não precisa saber. Ela acha, porque ela trabalha com idoso, ela não precisa saber. Todo profissional de fisioterapia tem por obrigação dominar o processo de controle motor, dominar o processo de controle do movimento voluntário. Por quê? Porque a gente trabalha com reabilitação do movimento. A gente trabalha com reabilitação motora. E se eu trabalho com uma reabilitação motora, eu preciso entender o que acontece, como que esse movimento acontece. E sem a neurofisiologia eu não consigo entender isso. Sem a neurofisiologia, eu estou bloqueado, estou travado. Ah, mas é muito difícil nisso, eu não aprendi isso direito na faculdade, o professor explicava, mas eu não conseguia entender. Não é fácil, mas existem mecanismos que fazem com que a gente realize associações, que facilite
o entendimento. Facilita o entendimento, a compreensão da gente. E quando a gente associa isso à prática, ao paciente, isso abre a mente, fica mais fácil de você enxergar, mais fácil de visualizar, ok? Outra coisa que a gente aprendeu é que a gente aprendeu a estabelecer protocolos. Muitas pessoas trabalham com protocolos. Vou seguir essa sequência de atividades com o meu paciente, que eu aprendi lá na faculdade, e às vezes o seu paciente não vai responder aqueles exercícios. Não é porque o exercício não é bom, mas é porque aquele exercício não é necessário para aquele paciente. Não é o que o paciente precisa. O paciente ele precisa de outro estímulo e às vezes você não está fazendo. Por que que isso acontece, gente? Porque a gente não domina o processo de reabilitação. É doído dizer, mas é verdade. O que isso significa dominar o processo de reabilitação? É você saber exatamente o que você quer com o seu paciente. Por que você quer com o seu paciente? Né? Quais fatores eu quero trabalhar? Por que eu quero trabalhar esses fatores e como trabalhar? Quando eu falo os fatores, são todos fatores envolvidos dentro do processo de reabilitação. Só que na cabeça da gente, a gente foi incutido, a gente foi levado a pensar que todo processo de reabilitação está voltado para tônus e força muscular. Mas eu não entendo como conseguir essa resposta de força, como eu consegui a normalização de tônus de um paciente que não me dá resposta. Então eu fico lá fazendo exercícios, às vezes, de amplitude de movimentos que não está gerando muita coisa para o paciente. Então a gente aprendeu de uma forma que bloqueia o raciocínio dentro do processo de reabilitação. E aí você vai trabalhar apenas focado em força, normalização de tônus e colocar o seu paciente em pé para colocar ele para andar. Só que mesmo assim a marcha do paciente toda descompensada, toda desorganizada, toda descoordenada. Mas ele está andando e isso é que importa e muitas vezes ainda dá alta para o paciente. Tá? E o paciente não evolui mais do que aquilo. E o membro superior? O membro superior não evoluiu porque, não sei, é diferente, o membro superior é mais difícil mesmo, e eu falo isso muito aqui. Não é porque a gente não dá o estímulo adequado para o membro superior da forma como a gente estimula o membro inferior, tá? Priscila colocou aqui, graças a Deus, eu sei, Dr. Vinícius, sou extremamente grata por ter acesso a um profissional tão humano, tão competente. Obrigado. A Arlete colocou aqui, desde os meus estágios, o meu olhar sempre foi esse, o indivíduo como todo, e exatamente, essa chave da virada ao acolher meu paciente. Exatamente, o paciente, ele é um todo, e a gente aprende muito a ter um olhar muito específico para o paciente. Então, por exemplo, Arlete, não sei se é o caso seu. Se você vai trabalhar força com o seu paciente e eu quero trabalhar a força do membro superior lá no meu paciente, eu vou trabalhar o bíceps, 3 séries de 10 repetições. Aí eu passo para o tríceps. Aí eu vou fazer um movimento para o ombro, de abdução, de flexão do ombro. Então eu começo a trabalhar. Vamos lá, segura a mão. 1, 2. Você está trabalhando um músculo por vez, um movimento por vez, 3 séries de 10 repetições. Aí você vai para o segundo músculo, vai para o terceiro músculo. Então a gente está trabalhando de forma individualizada. Individualizada no sentido de você trabalhar um objetivo por vez e um músculo por vez. Então o meu objetivo agora é trabalhar força. Então agora eu vou focar na força muscular. E eu vou trabalhar a força do bíceps primeiro, depois a do tríceps e depois lá no membro inferior. Quando a gente faz isso, quando você termina, a sua sessão já foi embora. Eu não consegui trabalhar o meu paciente. Só que ainda tem um outro problema que é pior. Não é fisiológico. Não é fisiológico. Quando a gente movimenta, e aí que está, né, uma das coisas que a gente tem que estar atento, o processo de reabilitação é para devolver a capacidade do paciente voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. E o que era? As atividades de higiene, atividade doméstica, atividade de lazer, atividade de trabalho, né, as atividades laborais. Qualquer coisa que seja importante para o paciente naquele momento. E aí, essas atividades, elas são feitas de forma integrada.
A gente não movimenta um músculo por vez. Eu não movimento para escovar os dentes um único músculo. Se eu fico em pé para escovar os dentes, eu já estou usando músculos do membro inferior, estou usando músculos do meu tronco, além dos músculos do meu membro superior, para poder pegar a escova e levar a escova até a boca. Se eu vou lavar a cabeça, a mesma coisa. Então a gente trabalha o corpo inteiro. E a gente precisa disso. A gente precisa trabalhar um paciente da forma mais fisiológica possível. Quando a gente pensa num paciente que eu vou reabilitar ele para as atividades do dia a dia dele, essas atividades elas têm padrões de movimentos. São movimentos globais, são movimentos que envolvem membro inferior, envolve tronco, envolve membro superior, ou seja, são movimentos que estão pegando o corpo inteiro. E aí eu foco minha terapia num único músculo. Não é fisiológico. Eu não vou conseguir evoluir esse paciente. A evolução vai ser muito lenta. Isso é um dos fatores. Outro fator. Quando eu penso em trabalhar força no meu paciente, a gente pensa em trabalhar força dinâmica. O que é força dinâmica? Músculos de movimento. A gente precisa trabalhar músculos estabilizadores. A gente precisa trabalhar músculos da estática, músculos posturais. Ah, se eu preciso trabalhar músculos posturais, então eu vou trabalhar músculo das costas. É isso? Não, não é só nas costas que a gente tem músculos posturais. A gente tem músculos posturais, músculos de sustentação. Membro inferior, você tem esses músculos. Eu preciso estabilizar minhas articulações, eu preciso estabilizar minha cintura pélvica, eu preciso estabilizar minha cintura escapular. Então eu preciso iniciar um trabalho com os músculos posturais. Por quê, Vinícius? Porque sem ativação dos músculos posturais não tem movimento. Eu não tenho ativação dos músculos dinâmicos. Eu preciso ativar músculos posturais para poder movimentar, para ativar músculos dinâmicos. Quando eu penso em pegar um copo, eu tenho todo um trabalho de ativação dos músculos posturais antes de iniciar o movimento para pegar o copo ou para pegar a escova. Então, realmente, você está certo, Leti, tem que ter um olhar global. Eu tenho que enxergar meu paciente como um todo. Eu tenho que procurar fazer essa fisioterapia mais fisiológica possível, mais próximo do que é o normal. O que seria o normal para eu poder pegar um copo no armário? O que seria o normal para eu poder escovar os dentes, poder pentear o cabelo, colocar uma roupa? Quantos movimentos eu realizo? Quantas articulações estão envolvidas? Quais articulações que estão movimentando, mas as que não estão movimentando, elas estão ativadas? Como assim, ministro, estão ativadas? Eu preciso estabilizar o movimento, senão eu desabo, senão eu caio, senão eu desequilibro. Então eu preciso de estabilização também. Ah, Vinícius, então olha só. Então não é só força e tônus muscular que eu preciso com o meu paciente, eu preciso de estabilidade. Precisa de estabilidade. E quando a gente pensa em um paciente AVC que tem um hemicorpo inteiro comprometido, eu não posso trabalhar um músculo por vez, que eu preciso trabalhar o corpo inteiro. E não só o lado ruim, mas eu tenho que trabalhar o lado bom também. Porque muitas vezes esse lado bom que vai me potencializar o lado fraco dele. Então eu preciso de técnicas que vão fazer com que eu tenha resposta de forma global no meu paciente, que eu irradie força para o corpo inteiro, ao mesmo tempo, e não um músculo por vez. Eu preciso de técnicas que trabalhem a ativação desses músculos posturais, desses músculos estabilizadores, da minha cintura pélvica, da minha cintura escapular, dos músculos estabilizadores do meu membro inferior, porque senão eu não consigo movimento. Quer um exemplo prático disso? Pensa, você que não tem problema nenhum, não tem problema neurológico, de repente você escorregou, firmou a mão no chão e teve uma subluxação do ombro. O ombro saiu do lugar e voltou. Você não luxou, mas ele saiu do lugar e voltou. Está ali com o ombro dolorido. Está machucado. Gerou uma instabilidade no seu ombro. Você não consegue movimentar a mão. Você tem força na mão. Você tem força no punho. Mas na hora que você precisa fazer um movimento, que você aciona os músculos estabilizadores da cintura escapular, os músculos que vão estabilizar o seu ombro, você sente incômodo e não consegue realizar.
Então, eu preciso desses músculos estabilizadores antes de realizar o movimento, senão eu não consigo. E muitas vezes a gente está focado no quê? No movimento dinâmico, na atividade das articulações distais, conseguir fortalecimento da mão, do punho, do cotovelo. Eu não trabalho a estabilização da cintura escapular, não trabalho a estabilização da cintura pélvica. Como que eu vou colocar meu paciente em pé se ele não tem estabilidade da cintura pélvica? Fica o meu paciente em pé todo troncho, o quadril caído para trás, ele não estabiliza. Joelho, que ele não consegue dobrar o joelho, levantar, fazer flexão, tá travado. Porque ele sabe que se ele tentar o movimento, ele cai, ele desaba. Eu não tenho estabilidade das articulações. E estabilidade não se ganha só com ligamento, estabilidade se dá através dos músculos também. Tá? A estabilidade se dá através dos músculos. Não é só ligamento que estabiliza as articulações. No caso, joelho, quadril, é lógico que os ligamentos são mais importantes, mas eu preciso dos músculos para dar essa atividade, essa estabilidade postural e dinâmica do movimento. Durante o movimento eu preciso estabilizar as articulações, eu preciso desses músculos estáticos, esses músculos posturais ativados o tempo inteiro, antes e durante o movimento, o tempo inteiro, ok? Então já é um raciocínio que a gente não aprendeu a ter. É um raciocínio que a gente não aprendeu a ter. A gente vai trabalhando o paciente de uma forma fracionada, de uma forma picada. E a gente não entende que não é assim que a gente movimenta, não é assim que funciona, não é assim que o paciente realiza, não é assim que a gente, que o ser humano movimenta. Não é lógico, não é fisiológico. Então, por que eu vou trabalhar de forma picada? Por que eu vou trabalhar de forma fracionada? Eu preciso de integrar objetivos. E eu preciso enxergar quais são esses objetivos do meu paciente. Eu preciso entender que o meu paciente, ele precisa, além da estabilidade, além da força, além do tônus, além da amplitude de movimento, ele precisa de fatores neurais. Por que, Vinícius? Ele precisa de fatores neurais dentro dos exercícios dele. Porque sem isso não tem movimento, não tem controle de movimento, não tem controle motor, não tem resposta voluntária, não tem resposta reflexa do paciente, não tem correção de movimento, ou seja, não tem feedback. Porque eu não consigo ter informação para gerar feedback, eu não consigo ter correção dos movimentos que eu estou trabalhando com o meu paciente não evolui. Eu não consigo gerar padrões de movimentos e aprender padrões de movimentos, eu não consigo gerar aprendizagem. Como assim, Vinícius? Aprendizagem de movimentos. O paciente ele não sabe o movimento? Não. O paciente está completamente desorganizado. Houve uma série de lesões neurais no paciente, houve morte neuronal. Então esse paciente está completamente desorganizado, ele não sabe o caminho a realizar. E isso é de forma inconsciente, ele não sabe como gerar resposta de força, ele não sabe como gerar resposta para fazer flexão do quadril, ele não sabe como gerar resposta para fazer estabilização do quadril dele, do joelho, ele não sabe como gerar resposta para normalizar esse tônus. Quem vai fazer isso é o profissional, através das técnicas, dos estímulos. Utilizar técnicas que façam com que o paciente consiga gerar essas respostas. Para isso, toda a conexão neural tem que ser refeita. Eu preciso gerar novas pontes, eu preciso gerar novas conexões, porque elas foram rompidas. E se elas foram rompidas, eu perdi aquela informação, aquele processamento, aquelas conexões, eu não tenho mais como gerar essas respostas. Então eu preciso trabalhar isso no meu paciente. Eu preciso gerar novos padrões de movimentos. Melhorar os padrões que estão completamente desorganizados no meu paciente. Eu preciso gerar uma aprendizagem motora no meu paciente. E para isso eu preciso dos fatores neurais. Eu preciso melhorar o controle postural do meu paciente. Para isso eu preciso dos fatores neurais. Fiz uma live falando sobre isso. E o que são esses fatores neurais? A gente precisa, dentro da terapia, entrar com estímulos sensoriais juntos com os estímulos musculoesqueléticos. Eu preciso integrar objetivos, eu preciso trabalhar técnicas e exercícios
que associem fatores musculoesqueléticos, trabalhar força, normalização de tônus, ao mesmo tempo que eu estou associando fatores neurais, que é a estimulação de receptores neurais, para facilitar a neuroplasticidade, para facilitar formar novas conexões neurais mais fortes, para facilitar o paciente gerar novos padrões de movimento. E isso não é consciente do paciente. O paciente, ele não tem consciência disso. Nós temos que trabalhar para um paciente de uma forma que a gente ligue o GPS para ele, que mostre o caminho para ele. E esse ligar o GPS é entrar com fatores neurais dentro dos exercícios. Sem isso, o paciente não vai evoluir, vai estagnar. A Priscila até comentou comigo das outras vezes, né, Priscila? Do paciente, ele não está evoluindo, na marcha dele parece que está assim, não parou. Se você não entrar com os fatores neurais, com os exercícios que geram estimulação sensorial, não vai evoluir. Depois ela contou na live passada, olha, você me deu um puxão de orelha, eu fui lá e fiz, modificou. Porque é a base para o movimento voluntário. É a base para respostas, reflexos e respostas voluntárias. Vinícius, por que respostas e reflexos no meu paciente? Meu paciente precisa gerar resposta reflexa, ele precisa gerar resposta voluntária. Não, ele precisa dessas respostas reflexas também. Porque se eu coloco o meu paciente em pé, ele tem que ter reação de proteção. Reação de proteção é reflexo. Quando ele movimenta, ele precisa, se ele desequilibrar, ele precisa levar o braço, segurar. Se ele desequilibrar, ele precisa mudar o passo. Tanto do lado prejudicado, mas também do lado bom, porque se ele não tem estímulo suficiente, ele não consegue ter uma reação rápida e acaba tendo uma queda. Eu preciso me reorganizar, né? Manter um alinhamento postural e manter o equilíbrio, que é o controle postural quando tem os dois juntos. Então eu preciso gerar uma resposta onde eu consigo fazer correções de forma automática. Se você começa a desequilibrar para um lado, eu consigo corrigir, eu entendo, eu percebo e corrijo. Se eu não tenho essa percepção, eu vou desequilibrando e caio. Eu caio, o paciente cai. Então não é só força, não é só tônus, não é só amplitude de movimento. Se eu não tiver respostas para gerar estabilidade, para gerar reação de proteção, para gerar percepção sensorial, consciência corporal no meu paciente, para gerar respostas de feedback sensorial, eu não consigo evoluir com o meu paciente. Se eu não entrar com estímulos táteis e proprioceptivos, eu não consigo evoluir com o meu paciente. O comando verbal, o comando auditivo são caminhos também para a resposta motora. Mas o mais forte aqui é a resposta proprioceptiva, tátil e proprioceptiva, a resposta somatosensorial. É o caminho mais forte para ele. É como se você guiasse o seu paciente e falasse, me segue que eu vou te mostrar o caminho, eu vou te levar até a sua casa, eu vou te levar até o local que você quer ir, é só me seguir. Você está guiando ele quando a gente entra com esses estímulos sensoriais. Quando a gente não tem essa capacidade, não gera exercício, não trabalha técnicas para gerar esses estímulos, o paciente está cego. O paciente está ali completamente perdido. Ele não sabe como gerar as respostas. E o terapeuta não sabe ativar estímulos, gerar estímulos para que essas respostas sejam feitas, porque não é consciente do paciente, é inconsciente. Cabe ao fisioterapeuta gerar esses estímulos, gerar facilitações. Por isso que o paciente chega a um determinado momento, ele não evolui, porque eu não entendo como trabalhar meu paciente. Eu acho que eu só preciso trabalhar força e tônus e pôr meu paciente em pé. Mas ele evoluiu, mas não vai evoluir mais. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e você não mudou nada no padrão do seu paciente. Não muda nada no padrão do paciente. Não muda. Então, a gente acha que o processo de reabilitação ele é simples. Não é simples. Não é simples. Tem muita coisa envolvida que a gente precisa abrir a mente, abrir o olhar e entender. E tem técnicas para isso.
Tem técnicas que a gente trabalha para isso, para a gente poder gerar esses estímulos. Só que não adianta eu usar essas técnicas, aprender as técnicas, sem entender o que eu estou fazendo. Sem entender como utilizar as técnicas. Por que eu estou utilizando essa técnica? Qual técnica eu vou utilizar agora? Né? Eu brinco muito, falo, exercício é veículo. Exercício é veículo. Ele serve para te levar a um lugar. Agora, quem vai dirigir esse carro? Quem vai te dirigir esse veículo? É o terapeuta, é o fisioterapeuta. Aí ele precisa de conhecimento e técnica. Se você nunca pilotou um avião na sua vida, não adianta colocar você lá na cabine do piloto e falar, decola, e vamos embora. Você não vai decolar. Você não sabe que botão apertar. Você não sabe como levantar voo. Não adianta colocar um avião na sua mão. Você precisa entender como que funciona o avião. Onde você vai ter que gerar comando para que o avião suba, para que o avião voe, para que o avião vire, para que o avião normalize, fique estabilizado, para que você aterrize. Você tem que aprender. Quando a gente pega um paciente e eu não entendo o que está por trás de todas as respostas de movimento do paciente, de tudo que envolve o controle do movimento voluntário, eu fico limitado dentro do meu processo de reabilitação. Você liga o avião e fica andando com ele na pista, você não decola. Ah, mas o avião eu fiz ele movimentar, ele movimentou, ó, ele foi lá, ele movimentou, ele andou na pista, consegui fazer ele andar. Beleza, você conseguiu fazer o avião andar dentro da pista, mas ele não decolou. Chegou um determinado momento, você não tem mais para onde ir. Entende o que eu quero dizer? Você consegue até um determinado momento, depois não vai mais. Não sai mais do lugar. Por quê, Vinícius? Porque sem esses fatores neurais não tem como ter resposta de movimento voluntário, não tem como ter resposta de controle do movimento, não tem como ter ativação muscular, não tem como ter uma neuroplasticidade eficiente. Não tem como ter. E outra coisa que vai ajudar você a desbloquear o seu tratamento é ter um olhar para o paciente aonde você não fique focado naquilo que você quer melhorar, mas naquilo que o paciente quer melhorar. Como assim, Vinícius? A gente fica muito, meu paciente de AVC, quero voltar ele a movimentar. É um objetivo, como eu falo, vago, genérico. Eu preciso ter um objetivo que seja identificado com o paciente. O paciente tem que saber o que ele quer melhorar. Eu tenho que trabalhar meu paciente para reabilitar ele para alguma atividade que ele queira voltar a melhorar. É reabilitar, é habilitar novamente para alguma função. Quando você trabalha isso dentro da sua sessão e você fala assim, o que você gostaria de voltar a fazer primeiro que você não está conseguindo fazer hoje? Ah, eu quero voltar a lavar um copo na pia. Ótimo! É isso mesmo? É. Dentro de todas as coisas, você quer voltar a fazer isso? É. O que eu preciso para lavar um copo na pia? Vocês já pararam para pensar? Ah, eu vou ficar em pé. Então eu preciso ficar em pé. Meu paciente fica em pé? Para eu ficar em pé, eu preciso ter equilíbrio. Meu paciente tem esse equilíbrio? Eu tenho que ter uma base de apoio razoável para eu poder manter o equilíbrio. Meu paciente tem. Eu preciso ter estabilidade das minhas articulações, do meu membro comprometido, quadril, joelho, tornozelo. Meu paciente tem. Eu preciso ter estabilidade postural da minha musculatura postural do tronco. Eu preciso ter estabilidade da minha cintura escapular. Eu preciso ter normalização de tônus desse hemicorpo. Eu preciso ter controle de movimento do meu punho para estabilizar e segurar um copo, segurar a bucha, seja o que for, e depois fazer movimentos de prono-supinação, movimentos de flexão desse punho, né, de preensão dos dedos. Então eu preciso ter esse controle de movimento também. Meu paciente tem isso? Às vezes ele consegue fazer sem precisar de todas essas coisas, mas pelo menos da base ele precisa. Da base ele precisa. Então,
O que eu vou fazer para que o meu paciente consiga ficar em pé? O que eu tenho que fazer para que o meu paciente consiga ter esse equilíbrio? O que eu vou fazer para que o meu paciente consiga ter essa estabilidade? O que eu vou fazer para que o meu paciente consiga ter essa normalização de tônus no hemicorpo inteiro? O que eu vou fazer para que o meu paciente consiga ter força muscular, controle do movimento, estabilização das articulações? Para que ele consiga realizar essa tarefa? Quais são os padrões de movimentos que eu preciso trabalhar para que ele consiga aprender esses padrões novamente? Quais são os padrões de movimentos envolvidos dentro daquela tarefa que ele escolheu? Para que eu, na hora de escolher um exercício, não escolha um exercício aleatório, mas um exercício que vai reproduzir os padrões de movimentos que ele vai precisar. Ou um exercício que vai reproduzir a estabilidade que ele vai precisar na hora de realizar aquela atividade. Às vezes você está com o seu paciente na postura mais baixa do mundo. Ah, mas por que eu vou colocar meu paciente em uma postura baixa para trabalhar, sendo que eu quero que ele fique em pé? Ele precisa ficar em pé para fazer a atividade. Porque você está preparando o seu paciente para gerar padrões de movimentos que ele vai executar na hora que ele estiver em pé. Só que de uma forma mais fácil, sem a ação da gravidade, onde eu gero facilitação para ele. Então eu começo a construir meu paciente, eu começo a moldar meu paciente, a esculpir meu paciente de baixo para cima. Quando eu falo de baixo para cima, é começando em posturas mais baixas para a gente eliminar a gravidade e facilitar para o meu paciente dar respostas. Repetindo sempre padrões do movimento que eu quero trabalhar com ele. Padrões do movimento que façam sentido da tarefa que ele vai executar. E não um exercício que eu escolho aleatoriamente. E entendam, se eu quero trabalhar um padrão de movimento, uma habilidade, uma tarefa com o meu paciente, eu tenho que chegar no final da sessão e meu paciente tem que executar essa tarefa dentro do final da sessão. Então, eu tenho que trabalhar o corpo todo do meu paciente. Eu tenho que trabalhar toda a força, toda a normalização de tônus, toda a estabilidade, todo o equilíbrio, toda a resposta de proteção, toda a resposta de reação associada, de correção postural, de consciência corporal, dentro da mesma sessão. Como que eu consigo isso trabalhando um músculo por vez? Como que eu vou conseguir isso fazendo exercício de um músculo por vez? Fracionando meus objetivos. Eu preciso integrar, precisa ser mais fisiológico possível, precisa fazer sentido para que eu consiga fazer com que o meu paciente saia melhor da sessão do que quando ele entrou. Como que você vai saber que ele saiu melhor, Vinícius? Porque você vai testar a tarefa antes de começar a sessão e vai testar a tarefa depois da sessão. Ele tem que evoluir dentro dessa sessão sua. Ele tem que conseguir ficar melhor, mesmo que ele não vai executar a tarefa, mas ele tem que estar mais estável, mais seguro, mais confiante. Porque não adianta colocar seu paciente em pé sem estabilidade, sem equilíbrio, ele não tem confiança para poder realizar um movimento, para poder caminhar, para poder ficar naquela posição. Então, não é uma coisa só, a gente aprendeu a ponta do iceberg. E a gente aprendeu essa ponta do iceberg de forma a trabalhar o paciente de forma fracionada ainda. Então eu vou picando esses objetivos. E o meu processo de reabilitação se torna fraco, se torna sem estímulo nenhum. Eu não consigo evoluir com o meu paciente e eu não entendo por quê. Porque eu fiz tudo que eu aprendi e não consigo mais evoluir. Então o problema está no paciente? O problema está em mim? Não. O problema está na forma como nós aprendemos a reabilitar, a olhar o processo de reabilitação, que é muito limitado. E é isso que a gente traz no método MPM, que é o método máximo performance muscular. É exatamente esse destravar. Ele é um método que segue 8 princípios baseados na neurofisiologia, na neurociência, que é exatamente o que falta nos métodos tradicionais. Vinícius, então é isso que você falou, que destravou seu olhar para o processo de reabilitação, que modificou o processo de reabilitação? São esses 8 princípios integrados dentro do exercício. Quando você integra fatores neurais e integra esses princípios do método MPM, que são princípios que estão faltando nos métodos tradicionais, ou seja, você pega a ponta do iceberg e todo o iceberg que está embaixo da água. Você pegou tudo, o iceberg inteiro,
que são todos os fatores que o paciente precisa para gerar resposta. Não é o paciente, o ser humano. Por isso que é baseada na neurofisiologia. Não é o paciente de AVC, é o ser humano. E você coloca tudo dentro de um exercício, do mesmo exercício, é um bombardeio de estímulo para o paciente. Um exercício se torna muito mais estímulo do que todos os exercícios, do que uma sessão inteira do método tradicional. Aí você faz um exercício com o paciente, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, você bombardeou seu paciente de estímulo em uma sessão que você não vai conseguir em um mês de terapia. É completamente diferente. É trabalhar o seu paciente de uma forma mais fisiológica, é destravar o raciocínio para um processo de reabilitação. É entender tudo que está por trás da resposta de controle motor. Dominar o processo de reabilitação. Saber exatamente o que eu quero, por que eu quero, quais técnicas eu vou utilizar para gerar essas respostas. É isso que a gente ensina, que eu ensino para os meus alunos. Para eles terem esse raciocínio, para eles conseguirem desbloquear e enxergar o processo de reabilitação e gerar respostas muito mais rápidas. E aí vocês podem perguntar, mas o paciente evolui? A gente tem casos de depoimentos de alunos, de pacientes que tinham 9 anos, 7 ou 9 anos de AVC e não fazia nada, não passava de sentado para de pé. E estava 1 ano com essa terapeuta, mas ela já tinha 9 anos. Ela falou assim, ela tem mais tempo de lesão do que eu tenho de formada, que ela era 7 anos. É isso mesmo, acho que ela tinha 9 anos de lesão. E a paciente não evolui. Aí ela falou, com 2 meses do curso, antes de finalizar o curso, ela já tinha evoluído com o paciente em 2 meses, o que ela não tinha evoluído 1 ano inteiro. E a paciente evoluiu nesses 2 meses o que ela não evoluiu em 9 anos. Então, é possível ter neuroplasticidade mesmo em pacientes muito crônicos, muito antigos? É. Agora, o ideal é, se ela com 9 anos conseguiu ter uma resposta, mesmo após 9 anos de lesão, uma pessoa que não passava de sentado para de pé, imagina se essa pessoa chega logo após ela ter uma lesão. Imagina a capacidade, o potencial que ela tinha de desenvolver. Se é um paciente que chega recente para você, olha a capacidade, o potencial de evoluir com esse paciente. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês aqui é a gente aprendeu a ter um olhar limitado e acha que aquela é a única forma de chegar na resposta do paciente. Só que é uma forma que está travando o processo de reabilitação. E isso não acontece só com o paciente neurológico, isso acontece com o paciente idoso, isso acontece com o paciente ortopédico. Por quê, Vinícius? Porque é neurofisiológico. Se eu não entendo o que está por trás das respostas de movimento voluntário, eu fico limitado no meu processo de reabilitação. Se eu não entendo quais técnicas meu paciente precisa, quais estímulos ele precisa para destravar, vai ficar limitado o processo de reabilitação. Fica limitado até no paciente ortopédico. Fica limitado no paciente geriátrico. E fica muito mais limitado no paciente neurológico. Ok, gente? Alguém escreveu aqui. Dr. Vinícius, quanto mais escuto, mais entendo os detalhes sobre o mesmo assunto. Obrigado, é isso mesmo. Porque não é simples, né? Não é simples. É muita informação, é muito detalhezinho, né? E a gente precisa ir entendendo para poder conseguir enxergar. É como um livro. Você lê um livro uma vez, você teve entendimento. Quando você lê a segunda vez, já assimila uma coisa nova. Você lê uma outra vez, você vai cada vez que você lê, você pega uma informação nova. E aí, eu brinco, que é como eu falo para meus alunos, assim, é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai montando o quebra-cabeça e você vai encaixando as peças. E aí, eu te falo uma coisa. Quando você monta o quebra-cabeça, que você encaixa as peças e você destrava o seu raciocínio, você olha para o paciente e fala assim, meu Deus, como que eu não enxergava isso antes? É muito louco, porque parece tudo tão lógico, tudo se torna tão lógico, tão fluido, tão
simples. Parece tudo tão simples. Você olha e fala, caraca, tá faltando isso, isso e isso, eu tô enxergando. E você não enxergava isso antes. Então, destrava mesmo o olhar. E uma vez que destravou, uma vez que você enxergou, você não consegue mais desenxergar. Você não consegue mais olhar para um paciente e não trabalhar o que ele precisa ser trabalhado. Porque você sabe que você vai estar dando um migué. Porque antes eu trabalhava porque eu não sabia, eu não entendia que existia um processo diferente, eu não entendia, estava limitado no meu raciocínio, tá? Eu não conseguia enxergar o todo. A partir do momento que você enxerga o todo, não tem como você desenxergar. Você monta as peças do quebra-cabeça, aquilo ali vai fazendo sentido e vai tendo muita lógica. E isso destrava o atendimento não só do paciente, às vezes, mas destrava o atendimento de qualquer paciente. Você começa a entender o que acontece com o corpo humano. E aí se torna outra terapia, se torna outro processo de reabilitação. E é isso que é maravilhoso. A gente começa a entender, a dominar o processo de reabilitação. E é muito legal isso. Gente, como é que é? Rosia Vieira, isso, boa noite, tá? Gente, era isso que eu queria passar para vocês entenderem que a gente muitas vezes tá com o paciente travado, às vezes acha que o problema é a gente, que só acontece com a gente, não é. Tá? Isso é muito comum, isso acontece com todo mundo. Mas eu queria mostrar para vocês por que isso acontece. E que existe uma forma da gente trabalhar o paciente, de enxergar o processo de reabilitação que modifica completamente a resposta do paciente. São resultados muito mais rápidos e muito mais eficientes. Tá bom, gente? No mais, siga o meu perfil no Instagram, siga no YouTube, se inscreva, convide as pessoas, compartilhe os vídeos, tá? Ajuda, dê like para que esse vídeo também chegue em outras pessoas, compartilhe para outras pessoas, convidem outras pessoas a conhecer o canal, a seguir o canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Para que as pessoas essa informação comece a fazer sentido para mais pessoas, para mais fisioterapeutas. Isso é muito importante, porque eu garanto que vai mudar completamente todo o reconhecimento, toda a valorização da profissão, é a sua valorização profissional também, porque ela vem com o resultado que a gente entrega. Quem tem dor tem pressa e a gente tem que pensar sempre na resposta do paciente, tá bom, gente? Gente, no mais, a Priscila colocou que verdade, é uma delícia entender suas aulas. Fiquei até quieta hoje, só ouvindo. É muita informação, né, Priscila? É muita informação. Mas é assim, gente, aos pouquinhos a gente vai montando os quebra-cabeça mesmo, né? E aí a gente vai encaixando, vai ficando mais fácil, no início fica meio complexo e depois vai fazendo mais sentido. E é aquilo que eu falei, na hora que monta o quebra-cabeça é difícil de desver. Depois que a gente vê, é difícil de desver, tá bom? Rica e amada! Maravilhoso seu nome, eu acho o máximo. É sempre muito enriquecedor, obrigado. Disponha! A Arlete Bahia falou, gostei demais, parabéns, obrigado, Arlete. Ó, boa noite pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Quinta-feira que vem tem live aqui comigo de novo, tá bom, gente? No mais, siga o canal, siga o perfil pra não perder nenhuma dica, nenhuma sacada. Até mais. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.